A relação mais importante para quem empreende, sabe, pode não ser com o cliente, nem com o investidor, é com o sócio. É uma daquelas decisões que, nossa, ou constrói um império ou leva tudo por água abaixo. Nessa análise, a gente vai fundo nos erros mais clássicos na hora de escolher um parceiro de negócios e, o mais importante, como fugir deles. Vamos começar com essa frase que, à primeira vista, parece até meio pessimista, né? A gente tem mania de planejar o sucesso, aquele cenário perfeito, mas a experiência de quem já viveu isso na pele mostra o contrário. Se preparar para o que pode dar errado é, na verdade, uma peça-chave para o sucesso. É sobre deixar no papel o que fazer quando a coisa apertar, e não se ela apertar. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande ponto. É um erro gigantesco achar que uma sociedade é só um contrato, um acordo financeiro. A verdade, uma sociedade tem toda a complexidade, todo o compromisso e, sim, toda a emoção de um casamento. Olha só como os paralelos aqui são diretos. Visão, grana, confiança, compromisso são exatamente os mesmos pilares. Para ter uma ideia, um dos empreendedores que a gente analisou comentou que está com o sócio dele há 27 anos. Isso é mais tempo do que ele é casado com a própria esposa. Isso só mostra o nível de profundidade e de longo prazo que uma parceria dessas exige. E essa analogia da caminhada, nossa, ela é perfeita. Para você conseguir andar, as duas pernas precisam trabalhar juntas, olhando para a mesma direção, para o mesmo destino. Se uma perna quer ir para um lado e a outra para o outro, você não sai do lugar. Ou pior, você cai. A pergunta que fica é, quem vai ser a sua outra perna nessa caminhada? Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso acontece no mundo real. Porque, falar de confiança e compromisso é uma coisa, provar isso com atitudes é outra, completamente diferente. A história a seguir é um exemplo de como uma sociedade de verdade é forjada no calor da batalha, muito antes de qualquer papel ser assinado. Essa aqui é a jornada do Rogério, presta atenção, ele não ficou esperando virar sócio para começar a agir como dono. O fundador basicamente jogou ele na fogueira, deu um desafio enorme. E o resultado foi espetacular. Ele não só bateu a meta, ele estraçalhou a meta, mostrando que já tinha a cabeça e a garra de um verdadeiro parceiro de negócio. E aqui está o pulo do gato. Resumido nessa frase, a assinatura do contrato, a formalização, não foi o começo da parceria. Foi só o reconhecimento de uma coisa que já era real, que já acontecia na prática. Ele já pensava, já agia, já se dedicava, como se a empresa fosse dele. Bom, mas nem tudo são flores, né? Vamos sair do mundo ideal e encarar a realidade de muitas parcerias. Como é que a gente percebe que a coisa está desandando? Quando um dos sócios deixa de ser a outra perna na caminhada e vira basicamente um passageiro, alguém que só está ali pegando carona. Essa pergunta é direta, mas ela é poderosa. Pensa aí, se a resposta não for um sim, com certeza, mas sentiríamos muita falta, talvez seja um sinal de alerta. E essa falta de impacto muitas vezes nasce de um problema bem comum, o tal do desalinhamento de expectativas, principalmente quando os papéis são muito diferentes. Esse aqui é um conflito clássico. No começo, a matemática fecha direitinho. Um entra com a grana, o outro com o suor. Na lógica, tudo certo. Mas o tempo passa e a emoção entra em campo. Quem está na operação começa a sentir o peso do dia a dia e pensa, puxa, eu tô ralando aqui e ele leva metade. E quem investiu sente que aquela contribuição inicial, que foi o que fez tudo nascer, está sendo esquecida. Sabe aquele ditado, o combinado não sai caro? Pois é, talvez não tenha sido tão bem combinado assim para o longo prazo. E aí, quando a parceria chega nesse ponto, o problema raramente é o cafezinho que acabou ou a cor da parede nova. A crítica o tempo todo não é sobre a decisão X ou Y. É sintoma de algo mais fundo, sabe? Uma ferida lá do passado que não foi curada e que agora infecta tudo, criando um ruído constante na relação. Então, o que fazer quando a coisa chega nesse ponto crítico? Bom, a boa notícia é que não é só sobre brigar ou jogar tudo pro alto. Existem saídas construtivas para seguir em frente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de mais nada, é preciso entender a raiz do problema. É uma briga sobre objetivos ou sobre valores? Pensa assim, os objetivos são o destino da viagem. Dá para recalcular a rota, mudar o caminho. Agora, os valores são o chão onde se pisa. Se os valores são diferentes, consertar parceria é quase impossível. É como tentar construir um prédio num terreno que não para de tremer. Com essa clareza em mãos, basicamente 3 caminhos se abrem. O primeiro é tentar o realinhamento. Sentar, ter a conversa difícil, focar nos problemas do processo, não da pessoa, e refazer o acordo. Se não der, a separação amigável é o segundo caminho. E por fim,
Vender a empresa pode ser a melhor saída para todo mundo seguir em frente e preservar o que foi construído. E para fechar esse ponto, tem uma história que é, nossa, muito forte. 2 irmãos que decidiram dividir a empresa para conseguir salvar a relação deles como família. A frase diz tudo. Não perca um irmão para salvar um sócio. Eu decidi acabar com a sociedade e mantive meu irmão. Às vezes, o ativo mais valioso não é o negócio, é a relação humana que está por trás. E preservar isso pode valer muito mais do que forçar uma parceria que já acabou. Então, para a gente terminar, fica aquela pergunta que não quer calar. A parceria está empurrando para frente ou puxando para baixo? Uma sociedade de verdade tem que ser um motor, a força de 2 pernas caminhando em sincronia. Se ela virou uma âncora, um peso, talvez tenha chegado a hora de ter aquela conversa difícil. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.